Então, lá em Garanhuns, no Carnaval, eu tinha começado a separar algumas passagens, né? Até pedi para vocês, que eu ia mandar para vocês, eu mandei, né? Não sei se alguém leu alguma coisa. E o que acontece? Primeiro, não fiquem com peso por nada, tá? O que deu, deu. O que não deu, não deu, não tem problema. Mas aí comecei a pegar de novo aqui para poder a gente pensar alguma coisa para poder falar com vocês hoje, tudo. E li a primeira passagem que eu senti de anotar, né? Que está lá em Hebreus 12:1. Se vocês quiserem abrir aí para a gente ler junto. Está escrito aqui, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus, né? Bom, o que acontece? Logo de cara, né, eu comecei a ver aqui no original de novo o que significa peso, o que significa pecado, né? E não consegui aprofundar, né, no estudo como um todo, porque com uma só... Anselmo, eu vou desligar seu microfone, que está dando um eco aqui. Você pode desligar, por favor, hein? Ótimo, obrigado. Bom, o que acontece? Logo de cara, eu travei aqui nessa questão aí do peso e do pecado, né? Aí fui ver lá no original, né? O pecado é armatia, tá? Aí você vai vendo aqui, começa com uma situação. E aquilo que eu pensava tá lá no finalzinho, né? O que é o pecado? Aquilo que é errado, uma ofensa, uma violação da lei divina, né? Em pensamento ou em ação. Pecado coletivo, né? O conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou por várias, né? Bom, isso está lá no finalzinho. No comecinho, fala de uma outra situação que eu não tinha percebido. E eu comecei a estudar aqui agora, né? Faltava poucos minutos para a gente começar a reunião, e já travei aqui, porque, olha bem, o que fala no começo, né? Armatia. Não ter parte em errar o alvo. Errar ou desviar-se do caminho da retidão e honra, fazer-o andar no erro. E o Anselmo começou a reunião aqui justamente falando que a gente tem parte, né, de coparticipação, né, a parte que nós temos, né, a coparticipação no corpo multimembrado de Cristo Jesus, né, ele como cabeça, ele como Senhor das nossas vidas. Ou seja, o pecado aqui que Cristo está falando não é uma ofensa, é você não ser coparticipante da natureza de Cristo, que é exatamente o que o Anselmo começou a reunião de hoje. Confirma, Anselmo? Beleza. Tá? Então, aí eu comecei a ver parte. O que significa parte? Né? Tem várias passagens que falam, né? João 3:2, né? Este, de noite, foi ter com Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 6:45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 7:29. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado.
Em verdade, João 10:1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, né? Aí, né, essa parte aqui agora é uma outra situação. Mas a parte que eu falei até agora aqui, tá? É uma coisa bem forte, né? Deixa eu ver aqui. É o, perdão, 38. Ele é bem objetivo. É você estar nele, dentro dele, fazer parte dele, tá? É bem forte a situação que ele coloca aqui como ser parte, né? Agora, quando você peca, você está quebrando a tua comunhão com aquela parte que você tem de Cristo Jesus. Tá? Então, não é o pecado puramente uma ação, né, contraditória às diretivas de vida divina. É muito mais forte do que isso. Você está quebrando aquilo que você tem em comum com Cristo Jesus, ou aquilo que de comum de Cristo Jesus tem em você, e você está quebrando aquela situação. Estão me entendendo o que é o pecado que Cristo está falando? Né? As religiões nos ensinaram, né? Se vocês olharem bem, né? Por isso que a gente está insistindo em nós mergulharmos na revelação de Cristo Jesus, mergulharmos naquilo que é realmente, no que tange, né, a El Elyon, naquilo que a gente pode, de alguma forma, estar comungando com Cristo Jesus, tá? E o pecado que eu achava que era uma ação exterior ou uma ação interior de coisas, de negar os princípios, não, é muito maior do que isso. Eu estou negando a natureza de Cristo em mim. Eu estou quebrando a minha comunhão com Cristo Jesus, não pelo ato de alguma coisa contra a palavra, mas pelo ato de eu realmente quebrar a minha comunhão com Cristo. Não sei se vocês estão me entendendo, meus irmãos. Eu senti bem diferente quando eu comecei a estudar aqui agora o que é ser parte de Cristo. E o pecado que eu tô vendo aqui agora é quebrar essa coparticipação da natureza de Cristo em mim. Ou seja, é negar a natureza de Cristo em mim. Ou seja, é negar o cabeça que é Cristo em minha vida. Ou seja, é não reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. Percebe? Então, esse é o verdadeiro pecado, se eu posso chamar de verdadeiro, né? O que realmente é o que fala ao nosso coração, né? Por isso eu falei para a Cristina aí, para a gente estar sempre invocando Cristo, o Espírito de Cristo Jesus em nós, né? Porque ele realmente vai nos relembrar de toda a verdade, é justamente com essa situação. O que é que tem sido falado em nossos corações através das pessoas? E o que é das pessoas que está no meu coração, pensando eu que é de Cristo? E o que é de fato de Cristo que eu tenho escutado, que ainda não está no meu coração? Percebe? Então, nós temos mais do que nunca, né, de estar bem sintonizados com o Espírito Santo de Cristo Jesus, para que essas coisas possam ser ou aprofundadas em nossas vidas ou retiradas de nossas vidas, né? A minha conceituação do pecado era de uma forma. Estou vendo que agora, que depois de 60 e poucos anos, estou vendo uma outra perspectiva muito mais profunda do que aquela que eu tinha até então no meu coração, tá? E como eu não tive tempo para preparar novamente, só estou jogando para vocês aqui agora para a gente poder, de alguma forma, ter o desejo de estudar cada vez mais aprofundadamente, né, o que fala, né, o que o Espírito Santo de Cristo Jesus tem falado em nossos corações, né? Eu vejo assim o que aconteceu nos nossos encontros,
Eu vejo o que está acontecendo nas nossas reuniões, realmente é algo fantástico. Não estou aqui para elogiar, eu estou aqui para constatar, tá? Eu tenho constatado mudanças fortes em minha vida, né? Isso tudo graças à presença de Cristo Jesus em vocês, né? É o que a gente tem falado, né? Vendo-o, seremos transformados conforme ele é. E a única forma de nós vermos Cristo Jesus hoje é o que nós temos, é ver Cristo Jesus nos irmãos. E vendo Cristo Jesus em cada um de vocês, eu estou me transformando em Cristo Jesus, né? Nós já falamos exaustivamente dessa situação. Estou somente relembrando novamente, porque agora, caramba, cada vez que eu pego uma palavra de determinada situação, eu travo ali, eu não consigo levar para um contexto maior, porque logo de cara eu vejo assim, caramba, o que é isso aqui? Por que eu não tinha pesquisado dessa forma ainda, até agora? Por que ainda não fui me aprofundar, né? Olha bem, uma palavrinha só já me travou todinho. Aí em Garanhuns foi a mesma coisa, né? Eu estava estudando sobre liberdade, quando veio cada hora era um braço, cada hora era uma coisa, cada hora uma... Assim, eu estou um pouco abismado de ver, né? Eu penso que nós estamos chegando em um nível em que a superficialidade da revelação da palavra de Deus não mais nos satisfaz, tá? Cada vez mais eu estou vendo que nós temos que mergulhar em Cristo Jesus. Então, às vezes a gente fica travado, né, conjecturando, né, ou arrazoando. Ah, é tal coisa. Não, eu acho, penso assim, eu acho que é tal coisa. Ah, eu não sei o que é legal, eu acho que não, eu vejo diferença em você, né? Ou seja, nós estamos às vezes medindo e gastando energia na superficialidade da revelação de Cristo Jesus, sendo que o Espírito de Cristo Jesus está nos incitando, vem até mim. Eu vou falar para você claramente, Ronaldo, o que eu quero que você tenha de comunhão comigo. Vem até mim. Vem aqui comprar ouro precioso. Eu tenho ouro precioso. Você é pobre, você está sem nada. Vem até mim. Percebe? Então, cada dia que passa, eu tenho percebido claramente que aquilo que eu pensava conhecer é bem superficial. E quero com vocês, né, como está escrito, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Ou seja, nós temos todo um caminho pela frente. Agora, o interessante, né, é que Cristo em nós vai nos levar para que Cristo possa habitar em nós. É estranho, né? Mas esse é o processo. Cristo em nós irá nos levar a aprofundarmos a nossa comunhão para que ele possa realmente fazer morada em nós. Tá? Eu estou falando, repetindo isso aí, porque é dessa forma. O que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade de Cristo Jesus. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade de Cristo Jesus. Ou seja, quer dizer que Cristo Jesus já está em nós? Sim. E ao mesmo tempo, não. Entende? Porque essa presença dele em nós é que irá nos levar para a presença dele em nós. Tá? Lembra da Arca da Aliança? Enquanto ela não estava totalmente revestida com a presença de Cristo, né, simbolizada naquele momento pelo ouro, ela não continha a presença de Cristo dentro de si mesma. Percebe? Então nós temos que mudar o nosso DNA para que nós possamos ser coparticipantes da natureza divina. Ou seja, ainda está circulando em nós, né, a seiva da oliveira brava. Mesmo nós estamos inseridos na oliveira boa e já percebemos a seiva da oliveira boa ainda já circulando em nós, tá? Mas como o Anselmo já falou também hoje aqui na reunião, o homem espiritual é como o raiar do dia, né? Não fui eu que disse isso, é o Anselmo, tá?
Ele falou bem claro: o homem espiritual é como o raiar do dia, vai clareando, clareando até ser dia pleno. Então, é essa percepção, né, do revestimento de Cristo em nós, já nos preparando para conter Cristo em nós, tá? O seu corpo multimembrado, né, ele vai se esquecer da sua natureza corruptível ou da sua natureza de oliveira brava.